sou Adriana Souza e essa é a segunda temporada do Quem Pode, Sabe, Faz Gostoso. E como sempre, tudo que eu inicio em minha vida, eu inicio com a presença de pessoas que eu tenho o maior respeito e consideração. Não poderia ser ninguém menos do que ela, Gisele Além. Seja bem-vinda, Gi. Ai, obrigada, Adriana. Obrigada. É uma honra para mim estar aqui mais uma vez, né? No Quem Pode, Sabe, Faz Gostoso. Eu lembro do primeiro episódio que a gente gravou em 2023. Exatamente. 2023, né? E você continuou e sempre foi um sucesso. E agora a gente está aqui nesse espaço tão lindo. Parabéns, Adriana. Tô feliz. Obrigada, Feliz de estar Gi. aqui. Muito obrigada. Foram alguns avanços, né? Sim. Um tempinho de pausa, que como tudo na vida é necessário, para agora retornar. E retornar com você. Me conta um pouquinho de quem é você, o que que mudou desse tempo para cá, porque eu andei revendo o episódio, né? Aham. E assim, me conta da Gisele Além, quem é? Bom, eu sou mãe, esposa, né? Sou empreendedora. Meu nome é Gisele Além, sou daqui de Dourados, tenho 51 anos. Eu sou empreendedora. Hoje eu lidero uma equipe com quase 11 mil pessoas, uma empresa maravilhosa, a maior empresa de óleos essenciais do mundo, chamada Doterra. Mas eu não me resumo nisso, né? Eu sou mãe, sou amiga, né? Eu amo estar com pessoas e minha maior paixão é desenvolvimento pessoal. Eu amo desenvolver pessoas. Tanto é que esses líderes que estão comigo hoje, a maioria fui eu que desenvolvi, eu que treinei. Então eu gosto disso. Como eu passei uma dor muito forte no empreendedorismo, eu passei por um processo de falência, né, Adriana? Isso é muito dolorido. Então, hoje eu gosto muito de ajudar as pessoas a ressignificarem o empreendedorismo e verem que tem um caminho mais leve para empreender. Então, é minha maior missão hoje. E eu acho interessante porque eu sempre falo que a Gisele Além, ela é uma marca, né? Eu vejo esse nome como uma marca. O que ela falar, o que você for fazer, eu acredito que é sucesso. Por isso que eu quero você sempre nos inícios de alguns ciclos da minha vida. Mas me conta, independente do que você representa em forma comercial, eu acho que todas as pessoas olham para você, todas as mulheres e homens também, e veem em você um pouquinho daquilo que eu gostaria de ser no futuro. Me conta um pouquinho de como foi para chegar nessa mulher que você está agora. É importante falar dessa trajetória, porque às vezes as pessoas veem só o nosso momento atual, né? E elas começam a pensar, mas não é para mim, eu não sou assim, eu não tenho esse perfil, eu não sei falar, eu não sei gravar vídeo, eu não sei dar uma aula, um curso. Eu também não sabia, né? Eu sou filha de uma professora, né? Tenho dois irmãos, então a minha mãe, ela com muita luta criou a gente, né? Minha mãe ficou viúva, muito jovem, minha mãe ficou viúva aos 40 anos, imagina, com três filhos adolescentes. Então, ela passou por muitos processos para poder criar a gente numa época em que uma mulher sozinha, com três filhos, era muito mais difícil. Né? Exatamente. Então, para nós, nunca foi nada fácil. A gente nunca teve nada de bandeja na mão, sabe, Adriana? Tudo a gente teve que lutar muito e trabalhar muito, né? E eu sempre fui meio atirada, né? Eu nunca não tinha muita habilidade para as coisas, mas atirada e corajosa eu sempre fui. E E falante. falante, né? Eu lembro de um episódio, inclusive, que eu não sabia dirigir. E minha mãe Ah, tinha um Fusca. Eu devia ter uns, sei lá, uns 15 anos. E minha mãe tinha um Fusca. E meu irmão era mais velho, ele pegava esse Fusca. Um dia, menina, eu peguei esse carro. E saí parando, morrendo esse carro na rua. Passei a Marcelino Pires, entendeu? E minha mãe ficou chocada. Ela ficou brava, claro, no primeiro momento. Mas depois ela falou, como que você conseguiu? Eu falei, não sei, mãe. Peguei o carro e fui. E a partir dali eu comecei a dirigir, sozinha, né? Então, assim, mesmo não sabendo, eu acho que é uma grande dica para quem quer começar a fazer qualquer coisa. Você não precisa saber para fazer as coisas. Vai lá e faz. E vai aprendendo no processo. Se atira, se joga, né? Vence um pouco esse medo das críticas, né? Que eu acho que é o que segura mais as pessoas hoje. É o medo do que os outros vão pensar. sim. Então, eu sempre tive esse medo muito baixo. Nunca se importou muito porque os Nunca outros me vão pensar. importei. Não. Isso é interessante, porque se a gente se importa demais com o que os outros vão pensar, ou se a gente se importa demais com aquilo que os outros acreditam que a gente precisa ser, a gente se perde da nossa essência, né? Exato. E a gente já tentou gravar esse podcast antes, e por motivos de forças maiores tivemos que regravar. E a gente fez um corte muito interessante que falava sobre o que é a mulher, né, de sucesso hoje. E você fez uma definição tão precisa, né, e necessária. Sim. E aí eu gostaria que a gente voltasse um pouquinho nesse ponto e agora com o olhar de hoje me dissesse o que você acha importante nessa mulher.
além daquilo que você já disse. Eu continuo acreditando naquela mesma coisa. Para mim, uma mulher de sucesso é aquela mulher que ela é exatamente aquilo que ela nasceu para ser. Ela está feliz, ela está realizada sendo uma pessoa que trabalha fora, né, que tem a sua carreira, ou uma pessoa que fica em casa com os filhos, ou aquela mulher que não quis ser mãe. Ela é aquilo que ela nasceu para ser e ela está feliz dentro daquela roupa que ela vestiu. Para mim, essa é uma mulher de sucesso. Para mim, o contrário do sucesso é você ficar olhando alguém e falar: nossa, eu queria isso, mas você não sabe se essa roupa serve para você. Exato. Entendeu? Você não sabe, ali você está vendo um padrão do que a pessoa está mostrando para você, e rede social faz muito isso com a gente, né, Adriana? A gente olha recortes de Sim. vidas, né, e quer se comparar, e a gente não sabe o bastidor, né, daquela vida que está expondo ali. Então, sucesso para mim é você olhar a tua vida hoje e falar: eu sou mãe, cuido dos meus filhos, estou em casa, estou feliz. Ou ainda, eu sou uma mulher que tem uma carreira, estou desenhando um futuro para mim e eu sou feliz fazendo o que eu faço. Então, é essa mulher para mim que é de sucesso. Sim, eu sou uma mulher que estou vivendo agora momentos difíceis, momentos no casamento, momentos na vida, no mudança de ciclo, porque quando a gente passa de uma fase de adulto, adolescente para adulto e mulher madura, igual nós nos vemos, né? A gente precisa aprender a se sentir bem na própria pele, né? É. E como que a gente vai se sentir bem na própria pele numa sociedade atual com tanta diversidade, que é interessante, mas ao mesmo tempo com uma disputa de espaço tão Sim, presente, seja ela entre homem e mulher ou entre mulher e mulher. sim. Como você vivencia isso na sua área de trabalho ou mesmo no ciclo de amizade que você, né, está inserido? Eu acho que a palavra-chave para você se sentir bem hoje com esse mundo tão competitivo é autoconhecimento. Uhum. É você entender quem é você, quais são suas habilidades, por que você faz o que você faz tão bem feito, o que você faz bem feito. Porque tem gente que você fala assim: nossa, do que você gosta de fazer? A pessoa nem sabe. Ela está se comparando tanto com outras pessoas, com outras mulheres, que ela nem sabe o que ela faz de bom. Então, é você olhar para você e falar: eu gosto de fazer isso, eu sou essa pessoa. Né? Por exemplo, eu sou uma pessoa falante. Sempre Sim. fui. Já acho que eu já nasci falando, saí da barriga da minha mãe já falando. Mas eu admiro pessoas que são mais Sim, caladas eu também, é e que engraçado são isso. observadoras, entendeu? Eu falo: nossa, olha só, enquanto eu tô aqui matraqueando, essa aqui tá observando, e com certeza ela já pegou muito mais desse ambiente do que eu. Mas eu não posso querer ser como ela, não vou conseguir, eu vou me Exato. frustrar, né? Então eu acho que a palavra-chave para você descobrir o seu lugar e você não querer ser outra coisa além de você mesmo é autoconhecimento e autoamor. Amar a pessoa que você é, Sim. né? Não adianta. Por exemplo, meu marido, ele é maravilhoso com planilhas. Se o Cláudio pegar uma planilha para fazer, ele faz uma planilha perfeita. Eu odeio planilha. Eu vou me meter, ser a rainha das planilhas? Não, não vou me meter, ser isso. Não vou achar meu lugar desse jeito. E entender que o mundo é feito de diverso, né, Gi? De que cada um é Exato. de uma forma. E eu estou num mercado que é bem interessante, né? Que é o mercado do marketing de relacionamento, que eu cresço no momento em que eu empodero outras pessoas. A Isso. maioria da minha equipe são mulheres, né? Então isso para mim é maravilhoso, porque é o que eu amo fazer. Eu sempre gostei de empoderar a pessoa, sempre gostei de falar para você: Adriana, você pode mais, você vai conseguir. É o que eu sempre amei fazer. Então eu me sinto muito bem na minha pele hoje fazendo isso, né? E eu tipo, até admiro outras pessoas que fazem outras coisas, mas eu falo: nossa, mas isso aqui, né, é legal para ela. Para mim, eu tô exatamente onde eu quero estar. Sim, tá tudo bem. E o que a gente vê é que algumas pessoas acham estranho pessoas igual nós, que, por exemplo, olha para outra e abre uma porta. Olha para outra e vamos fazer uma conexão, Sim, né? Vamos sim, permitir que mulheres se conectem. E é é, igual você falou para mim, a gente precisa se analisar às vezes, a gente precisa olhar que o ego talvez está latente. A sim. gente precisa olhar também e mudar de opinião em relação a algumas coisas. Nossa, isso Não é, existe uma opinião é, definitiva isso é sobre muito bom nada. você falar, porque eu vejo que tem pessoas muito rígidas, né? E eu posso ver, assim, certinho no meu mercado, né? Tem pessoas rígidas que não querem de jeito nenhum mudar aquilo que elas sempre fizeram a vida toda. E o Sim, mercado muda, o mundo muda. Hoje a gente está num mundo muito diferente do que foi antes da pandemia. A pandemia trouxe várias coisas novas que depois da pandemia muitas já se transformaram. Então a pessoa fica ali só naquele jeito de fazer a coisa e ela não quer mudar, ela é rígida porque há um tempo atrás ela teve resultado com aquilo. sim. E isso mata negócios, famílias, casamentos. Não, você pode mudar. Né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, Exatamente, é né? isso que eu sempre falo, que a gente possa mudar a cada novo ciclo, que a gente possa mudar a cada nova pessoa que a gente encontra. Porque quando a gente se encontra, no momento que eu e você a gente se cruza,
você deixa um pouco de você em mim e eu deixo um pouco de mim em você. Sim, E que a gente possa escolher as mesas em que vamos sentar. sim. Não uma mesa especificamente por uma questão egóica, por uma questão materialista, mas a mesa na qual a gente vai sentar e vai se sentir acolhido. É. E me conta uma coisa, como você escolhe as mesas que você senta? Então, é interessante você falar isso, porque eu estou passando por um processo, né? Eu faço terapia já há algum tempo, né? Por quê? Porque eu me vi presa em alguns relacionamentos abusivos de trabalho. Sim. Especificamente dois. E só agora, 2 anos de terapia, eu estou conseguindo falar sobre isso. Eu não conseguia falar sobre isso. Então, hoje, eu sempre fui muito, sabe, foca? Sim. Ai, muito feliz com todo mundo. Olha lá, Sim. fulano quer me ajudar. Ciclano também quer me ajudar. E nem todo mundo quer te ajudar. Não. A verdade é, as pessoas, muitas delas, pensam só nelas. Sim. Né? Então, hoje, claro que eu não perdi esse meu romantismo com as pessoas, não perdi essa minha inocência, que eu acho que é necessário para você criar relacionamentos, mas hoje eu estou muito mais atenta a quais são as motivações das pessoas antes de abrir todo o meu coração. Né? Então, eu tive 2 relacionamentos, um deles de 15 anos, numa sociedade bem abusiva, que hoje eu pago preço até hoje, pago um preço bem alto. Sim. E eu tive uma outra relação já no meu mercado de 6 anos com muitos abusos. Claro que a pessoa me ajudou, porque ela tinha que me ajudar, ela tinha que me ensinar o trabalho para eu poder crescer, para que ela crescesse. Sim. Só que no momento em que eu ameacei ser maior do que ela, aí eu descobri quem era a pessoa. Entendo. Entendeu? Então, e aí hoje eu olho isso, eu precisei de muita terapia, porque a gente estava conversando uma coisa antes da gente começar, a gente não imagina que alguém é capaz de fazer algo que a gente não é capaz de fazer. Né? Então, hoje, eu olho para todo esse meu cenário, para o que eu passei e para os meus relacionamentos, eu estou muito mais atenta. Me relaciono, sim, ainda continuo colocando pessoas novas na minha vida, né? Só que eu sempre deixo o meu espaço e o meu limite, o que eu não deixava. Sim. A pessoa já fazia parte da minha vida, já era minha amiga de infância. Hoje em dia não é mais assim. É necessário esses filtros e essa distância. Às vezes as pessoas me olham e falam assim, você é solitária, você é uma pessoa sozinha, você... E eu gosto de sair sozinha, sentar sozinha em alguns lugares. Sim. E eu tenho pessoas que, eu e você, igual eu já falei antes, a gente não vive grudada, mas eu tenho pessoas com quem eu ligo e peço uma opinião, converso sobre algum Pessoas que você assunto. confia. Exato, me desabafo num Sim. momento difícil, como eu fiz, liguei, Gi, minha mãe faleceu, e a gente, né? E tem uma acolhida. Independente de você precisar estar o tempo inteiro em umas rodas, né? E nessa sociedade onde a competição, e o que eu vejo da nova juventude, ou de algumas, é só status ou só dinheiro. O que você me leva? Para onde você me leva? Se eu conversar com você, eu vou sentar em que mesa você pode me levar? Infelizmente. E isso nos deixa muito objeto, sabe? O ser humano e as relações ficaram muito objetificadas. Sim. O que você diz disso? Fugindo do ramo de empreendedorismo, fugindo do ramo de vendas, pensando numa coisa mais sociológica, fisiológica, Eu vou olhar para aquela câmera ali, ó. Vou olhar para aquela câmera ali e vou falar. Façam terapia. Exatamente. Façam terapia. Tá? Para que as pessoas que do mundo não sofram com vocês e nem vocês sofram, né, com o que vem do mundo, porque é isso, a gente vive num mundo capitalista extremamente onde as pessoas querem realmente saber o que você tem para contribuir comigo. A gente vive nesse mundo, né? E pessoas um pouco mais românticas, como eu, como você, sofrem, né? Não que eu seja um amor de pessoa, uma pedra ou uma flor. E a gente não também sou. gosta de dinheiro, é lógico, né? Claro. Só que como eu te falei, né? Eu sou a pessoa que eu sempre quero ver o outro brilhar. Eu sempre fui assim. Sim. Eu não me incomodo com o brilho do outro, né? Eu não me incomodo do outro se destacar e aparecer. Eu falo, deixa, é a vez dele agora aparecer. Não tem problema. Eu sempre fui assim. Mas tem gente que não. Tem gente que se incomoda demais. E tenham sempre aqueles refúgios. Sabe, os refúgios são as pessoas seguras que você tem, né? Aquelas pessoas que você sabe que você pode contar, aquelas pessoas que você sabe que, olha, tá passando por essa situação. Não corte essas pessoas da sua vida, né? Eu tenho amigos também que eu fico anos sem falar, mas eu sei que se eu mandar falar, olha, eu tô precisando de você. Exatamente. Eles vêm na hora, né? Então, a gente tem que ter esses refúgios, né? Uma coisa também que eu ensino as pessoas da minha equipe é criarem um banco de autoestima. Cria um banco de autoestima para você. Então, por exemplo, você recebeu um feedback muito legal de uma pessoa que te falou, olha, como você faz isso bem feito? Dá um jeito de guardar esse registro. Deixa isso favoritado lá no seu WhatsApp. O dia que você estiver mal, o dia que você estiver passando por uma crise existencial, que você ouviu alguma coisa difícil de alguém,
E vai lá e vai no teu banco de autoestima. Fala, olha aqui, olha que a pessoa falou para mim o dia tal. Olha esse feedback. Eu tive que ter pessoas em quem eu me espelhasse, sabe? Eu olho isso até hoje. Quem que eu vou olhar, vou performar hoje em dia, a gente fala isso de performar o outro, Aham. mas eu sempre tive alguém que falou, se ela pode, se ela consegue, para quê? Para que eu pudesse me inspirar. E a Gisele sempre foi essa pessoa na minha vida. E eu falei isso para ela um dia, né? E a gente viveu momentos de eu passar por momentos bons ou momentos ruins, Sim. nas minhas fases boas ou ruins, mas eu Sim. sempre fui sincera, Sempre. sempre fui Sempre. honesta e com ela a gente sempre Sempre. teve essa questão. Sim. E eu acho que isso faz tanta diferença na vida da Sim. gente. E hoje em dia isso se perde. Sim. Se perde porque a gente não encontra muito mais dessa lealdade. É. E aí a gente busca coisas que não existe mais relacionamentos igual antes. E aí quando fala de o que faz a diferença de você se autoconhecer nesses momentos, é isso, porque é Sim. muito importante. O autoconhecimento vai entender que você não está agindo de tal forma. Aquela pessoa fez assim comigo, mas eu posso agir de outra. Sim. Você falou para mim que faz terapia, mas como que você faz agora, como mulher, mais de 45? Aham. 51 já, minha filha. Linda, poderosa, se Aham. mãe de, né, e tudo mais. E a menopausa, que todas nós vivemos. Isso aí é uma coisa que Deus falou, vai, fia, né? Você aguenta, né? Menopausa é um período assim, na verdade a gente tem que entender que o climatério, eu descobri, fiz pesquisa sobre menopausa, porque eu trabalho com óleos essenciais e eu ajudo muitas mulheres na menopausa. Então, o que acontece? O climatério, ele começa aos 35 anos. Você sabia disso? Nossa. Os sintomas podem começar com 35 anos. Então, aquela mulher que fica sempre irritada, mal-humorada, aquela mulher que não dorme, às vezes ela vai buscar tanta coisa em tanto lugar e, na verdade, ela só está com uma disfunção hormonal. Né? Então, Sim. quando eu descobri isso, eu falei, meu Deus do céu, alguém tem que contar. E o que acontece? Há um tempo atrás, teve uma pesquisa nos Estados Unidos, né, onde o FDA condenou os hormônios, que os hormônios davam uma pesquisa muito fraca, que os hormônios eles davam câncer e uma série de problemas nas mulheres, e aí demonizaram a questão da reposição hormonal. E a gente ficou como na menopausa? Sofrendo. A minha mãe não fez reposição hormonal. Sim. Na época dela era demonizado. Não, tem que tomar a proteína da soja, tem que fazer não sei o quê, mas não fazer reposição hormonal. E Gi, não só na época da sua mãe, igual eu falei, eu atendo mulheres de toda a rede SUS, e algumas que eu acompanho, e elas, quando estão com algum problema, que pode ser sintoma da menopausa, eles não são encaminhados para questões psicológicas. É tratado como saúde mental. Pois E é. a gente precisa estar atento a isso. Não só menopausa, mas questão de vitaminas, Tudo. né, minerais. E além de tudo, tem um tabu da mulher que ela pensa assim, nossa, tô na menopausa, tô velha, Acabei, né? acabei. Que é a fase produtiva, mas, gente, eu vou falar para vocês uma coisa sobre os 50 anos, tá? A melhor coisa da minha vida foi fazer 50 anos. Porque parece que você descobre uma outra pessoa dentro de você. Foi o que aconteceu comigo. Tipo assim, eu fiquei muito mais livre para ser quem eu sou, né? Até o Cláudio fala, você fala as coisas agora na cara, entendeu? Então, para mim, foi uma fase muito boa da maturidade e a menopausa foi uma forma de eu ajudar ainda mais as mulheres, trazendo esse conhecimento, né? Hoje a gente pode fazer reposição hormonal. Esse estudo era muito fraco. Né? Então, as mulheres estão tendo indicação. Eu faço reposição hormonal. Sim. E é uma coisa que ajuda demais. E é maravilhoso, né? Nossa. E eu digo isso, que, por exemplo, a vida sexual, depois da menopausa, ela continua. E o que a gente vê hoje? A gente vê mulheres lindas, maravilhosas. Quer dizer, a menopausa começa os primeiros sintomas com 35 anos. E a gente, nessa fase de academia, de atividade física, de N outras coisas, às vezes a gente não sente muito esses sintomas. Sim. A gente vai pensando, é porque eu tô irritada, mas não é de outro assunto. Sim. A libido baixou, mas é porque sempre foi assim. É. E aí a gente não se atenta muito. É. E quando a gente volta e começa a olhar para nós e busca essa questão de tratamento, de acompanhamento, de reposição hormonal, a gente vê que as mulheres hoje, elas ainda estão mais lindas depois da menopausa. Eu falo que são as velhas contemporâneas. Não né? é? As velhas contemporâneas estão terríveis. Maravilhosa. Porque assim, a gente vai na academia, a gente puxa um ferro, Sim. a gente faz aeróbico, entendeu? Por quê? Porque a gente descobriu, na verdade, hoje as pessoas estão vivendo mais, e a gente descobriu que a gente podia, e se tornou um espaço mais democrático, o espaço da academia, o espaço, e hoje saúde, o mercado de saúde e bem-estar está super em
em alta. Sim. E as mulheres querem desfrutar de tudo isso. Com muita né? tecnologia. Com muita né? tecnologia, e a gente quer desfrutar de tudo isso, né? E a gente trabalha muito, hoje as mulheres, a maioria sai de casa para trabalhar, e às vezes quando se vê tá cuidando de todo mundo e não se cuida. E aí os filhos crescem, né? Que é essa fase em que eu estou, os meus filhos são adultos. Sim. Imagina, o Vinícius está com 31 anos, a Ana Luísa está com 26, o Vitor com 28. Então, assim, o que acontece agora nessa fase? Eles se mantêm, eu quero, né, me cuidar, viver. E aí uma mulher que se dedicou a vida inteira à casa, a vida inteira à Sim. família, aí os filhos crescem, vão viver sua vida, e ela fica lá, às vezes, com sintomas, achando que é depressão, né, autoestima baixa, síndrome que a do minha ninho vida vazio, acabou, exatamente. Quando realmente ela pode fazer uma reposição hormonal, voltar para o autoconhecimento, usar os olhinhos que são Usar os óleos essenciais. que são bons. Eu tenho uma história muito interessante com os óleos por conta do sono. Porque eu já estava com sintomas da menopausa e não sabia. Então, eu estava tomando o quê? Remédio para dormir. Quando eu conhecia os óleos. Tomava Zolpidem para dormir. Imagina que horror. E aí, a primeira semana que eu comecei a usar o óleo de lavanda, eu não senti mais necessidade de usar o remédio para dormir. Que olha isso, que tá uma delícia esse lugar, gente. Aqui não sai cheirinho aí na câmera, mas se saísse, vocês iam ver que tá perfeito. Aqui tem peppermint e tangerina. Por quê? A gente quer uma conversa mais energizada, né? Um ambiente energizado. O óleo de tangerina é o óleo da alegria, ele eleva o humor. E o peppermint dá energia. Então, por isso que a gente está aqui nessa conversa tão, né, fluida, porque os óleos ajudam a abrir a criatividade, ajudam a gente a ter mais alegria. É isso. O óleo de lavanda é um óleo ansiolítico, ele ajuda a dormir. Então, as mulheres que estão na menopausa, eu sempre, no protocolo, eu coloco o óleo de lavanda. Porque, falo, você vai usar, é protocolo mesmo. Sim. Ai, Gi, mas eu já não faço reposição hormonal. Mesmo com a reposição hormonal, o sono ainda fica prejudicado. Sim. A gente ainda sente aqueles sintomas de oscilação emocional no meio do dia. E os óleos ajudam muito, muito mesmo. Isso é muito interessante. Mas, Gi, vamos falar mais um pouquinho sobre essa questão da beleza, né? Da vida íntima. Sim. Nesse momento pós-menopausa. Porque a gente está vendo aqui várias mulheres que nos assistem, que passam por período da menopausa, que eu, por exemplo, ficava falando, gente, mas não existe mais menopausa, né? Só vê mulher bonita, ninguém fala mais de menopausa. Aí eu amei, porque eu entrei na menopausa, a Gi entrou na menopausa, outras mulheres também, e a gente está falando sobre isso. Intimamente falando, você é casada há muito tempo, o que mudou nessa questão pós-menopausa? Porque o que eu vejo, assim, quando eu converso com minhas amigas que estão fazendo reposição, indo na academia, se cuidando, é uma mulher que se olha, se sente bonita, se sente gostosa, se sente interessante. Sim. E quando eu me sinto assim, o meu parceiro também percebe isso, né? Sim. O que você diz dessa sua experiência pós-menopausa? Foi uma coisa tão engraçada essa questão da menopausa, porque quando eu decidi me cuidar, que eu estava na menopausa, eu preciso me cuidar, preciso fazer reposição hormonal, preciso ver as vitaminas e tudo mais, eu fui para um outro nível de saúde e bem-estar. Comecei a treinar todos os dias, né? À toa que eu tô mancando, com o joelho doendo, né? Chegou manca. Cheguei manca. Mas enfim, tudo bem, vai melhorar, né? Mas eu comecei a treinar todos os dias, cuidar mais da minha alimentação, usar as vitaminas. Então, para mim, a menopausa foi até melhor. Nesse sentido, na questão sexual, na questão romântica e tudo mais, para mim foi até melhor, porque você se sente melhor, mais bonita. Eu acho que eu tô me cuidando muito, acho não, tenho certeza. Linda. Tô me cuidando muito mais agora. Obrigada, Adriana, você também. E quando eu conheci a Gi, tava grávida. Verdade. 30 quilos eu engordei naquela gravidez. Imensa, grávida, linda. Também continuava igual, mas tá perfeita, assim. E é legal, gente. Por que eu tô falando isso? Para vocês que nos assistem, para a mulherada que está em casa, não precisa gastar um rios de dinheiro, não. Pode se cuidar fazendo academia, usando os óleos. Eu não tô aqui para fazer propaganda de óleo, não, mas a gente divulga o que é, o que é bom, bom, né? A gente tem que divulgar. Usando os óleos, se olhando, se autoconhecendo, se amando. E quando eu olho para a Gisele, eu vejo uma mulher que se gosta, né? Que está bem na pele e no corpo que habita. Eu vejo assim, né? Às vezes, tem mulheres que podem estar acontecendo isso, está passando pelo pior momento da vida. Pior fase da vida. É o fim de um casamento, é o fim de um emprego, é o fim de alguma coisa, né? E às vezes a gente tem que entender que o fim, ele é o começo para muitas coisas. E para mim foi assim, né? Quando eu passei por esse processo, que eu fali, né? Porque a falência, ele é um luto. Ninguém abre um negócio para fechar. A gente abre um negócio para prosperar. E aí, quando eu fechei, que eu vejo hoje, eu fiquei tão no fundo do poço, sabe, Adriana? Tão no fundo do poço, sem saída, sem saber o que fazer, desesperada, procurando saída de algum lugar. Mas hoje eu olho, né? Imagina, isso tem 10 anos. E hoje eu olho para esse período da minha vida e falo, que bom que eu passei por isso, que foi o início dessa minha nova fase.
de eu parar de buscar fora e começar a buscar dentro de mim o que poderia me ajudar para poder sair daquela situação. Sim. Então, hoje falando para essas mulheres que de repente estão passando por essa fase, olha para dentro de você, para a pessoa que você é, para as suas habilidades, né, para a tua personalidade, que às vezes, né, você acha que é um problema e na verdade é a sua maior força, né? Então, quando você começar a olhar para dentro de você, as oportunidades fora, elas começam a surgir. Comigo foi assim, com várias pessoas que eu mentorei, é da mesma forma. É olhar para dentro de você, se amar mais, parar de se comparar, né? Que a gente está num mundo de comparação terrível, né? Parar de se comparar, né? E começar a olhar para você. Ai, Gi, hoje eu não consigo pagar uma academia, hoje eu não consigo cuidar da minha saúde. Faz uma caminhada em volta do seu quarteirão todos os E dias. tudo é prioridade, sabe É. por quê? Fala assim, tem no público, tem lá o Jorjão, aqui em Dourados, para quem mora em Dourados. Tem N programas públicos que às vezes a gente não sabe, mas que pode. Tem, igual a gente está falando, fazer uma caminhada, tem as academias da saúde, tem um saquinho, o litro de óleo lá em casa que a gente pode. Tem a alimentação saudável que você já pode começar agora, deixar de comer um pouco coisas, né, tão que fazem mal, que a gente sabe que faz mal, Sim. trocar um pouco uma bolacha recheada por uma fruta, sabe? E olha que eu nem sou nutricionista, né? E nem tenho assim toda essa alimentação saudável. Mas é uma coisa que você faz pensando em você. Quando eu comecei na academia, foi muito difícil para mim. Muito difícil. Foi 2021. Falei, meu Deus, eu odeio isso aqui. Eu detesto. Só que aí, não, eu detestava. Hoje eu gosto. Mas aí, o que eu comecei a colocar na minha cabeça? Todos os dias, quando eu ia, eu tava lá com ódio no corpo. Eu pensava, pelo menos é um momento onde eu estou olhando para mim. Em meio a todos esses problemas que eu estou passando, em meio a todo esse medo que eu estou passando, pelo menos é um momento onde eu estou cuidando de mim. E assim eu ia todos os dias com esse pensamento. Então, se fizer qualquer coisa, que seja inalar um óleo essencial, que seja fazer uma caminhada, que seja comer uma fruta, você fala, não, esse aqui é o meu momento. O momento que eu estou cuidando de mim. Eu trabalho com muitas mães atípicas, que as mães atípicas, elas usam muito óleo essencial para as crianças com autismo, né? E é tão difícil, porque essas mães, elas se doam tanto para esse filho, Nossa, elas abrem mão tanto delas, sabe? Abrem mão do cuidado dela, cuidado pessoal, cuidado da profissão, tudo. E muitas, os pais abandonam. Sim. E os filhos ficam só com a mãe. Só com a mãe. E a mãe vai de terapia em terapia com esses filhos. Com os então, filhos, e elas nada, né? Exato. Então, eu falo para elas, olha, pega esse óleo aqui para você e tira aqui aqueles 2 minutos que seja para você inalar esse óleo e sentir que você está cuidando naquele momento. Você vê que com uma semana você já está mais equilibrada, pelo menos, para você continuar. Porque ninguém cuida de ninguém se não se cuidar. Exatamente. Não adianta, A né? gente nem cuida do outro, a gente não consegue realmente cuidar do outro se não se olhar. Exato. Eu quero, a gente finalizar o papo, eu quero agradecer a sua presença, mas ao mesmo tempo eu quero dizer e querer saber de você o que você faz para recarregar essas energias, sabe? Onde que você busca essa força? Porque nem todos os dias a gente está linda, Não. maravilhosa e forte. Onde que você busca? Primeiramente em Deus, eu tenho muita fé mesmo. Eu não sou aquela pessoa, eu já fui muito na igreja. Igrejeira, já foi. Não, já fui muito. Hoje em dia, para mim, já Morava é na outra igreja, coisa. cantava na igreja. Então, para mim hoje, o meu momento Deus sou eu com Ele e eu tenho certeza que Ele fala comigo e eu falo com Ele e tá tudo certo, né? Esse meu momento ele é fundamental todos os dias eu tirar aquele momento de agradecer, de falar com Deus e partir para as minhas atividades. E outra coisa que me reconecta muito são os momentos com a minha família, né? Eu falo sempre o almoço de domingo na minha casa eu faço questão. Eu faço questão, porque é o momento que eu tô ali com os meus filhos, que eu tô ali com os meus amigos, com o meu marido, com a minha mãe. Então, esse momento, para mim, ele me recarrega para a semana inteira. Eu olho para ele e falo, tá todo mundo bem, ó, tá todo mundo aqui, né? Então, para mim, é fundamental Deus, minha família. E eu amo o meu trabalho. Eu amo o que eu faço. Eu tenho paixão pelo que eu faço. Então, se eu estou vendo o meu trabalho se desenvolvendo, as pessoas crescendo, isso me alimenta demais. Então, acho que são esses 3 pilares que me fazem fazer o que eu faço hoje e com amor e dormir com a sensação de dever cumprido. Isso. Isso que é o sucesso, é você encontrar a sua missão de vida, quer conectar pessoas, quer falar com pessoas e se realizar nisso, né? Isso que faz a diferença. Eu me realizo quando eu me encontro com pessoas iguais a você, quando a gente conversa, né, um papo é gostoso,
E eu agradeço demais a sua presença aqui. Que a gente possa se encontrar outros momentos, Amém. né, para Amém. falar de outros assuntos também. Ah, eu amei. Sempre é muito bom, né? Sempre muito bom estar com Gratidão, você, Adriana. Gi. Obrigada por sempre Obrigada mesmo. iniciar, né? A gente poder iniciar. Para mim é uma honra muito grande sempre iniciar os teus projetos junto com você. Muito obrigada, né? A Adriana, ela é uma pessoa inteligentíssima, uma mulher inteligentíssima, uma mulher que eu tenho certeza absoluta que vai brilhar cada vez mais. Sempre brilhou, né? Tentaram apagar, né, amiga, algumas vezes, Tenta. né? Tenta, mas não tem como, A né? gente Então, eu tenho certeza absoluta que é só mais uma fase de muito sucesso, estrelismo e brilho na sua vida. na nossa vida. Muito É. obrigada. E quando a gente nasce falante com essas coisas que a gente tem, às vezes tentam jogar uma água para apagar, né? Tudo bem, não tem problema, A não. gente renasce. É a Fênix. Fênix.